E aí, meu amigo? Tudo bem, Mendes? Deixa eu colocar aqui o fone. Tá tranquilo? Olha quem tá aqui, minha mãe tá aqui nos assistindo. Dona Odete, boa noite. Opa, Dona Odete na audiência aumentou muito a A, responsabilidade. a minha em particular. A sua está imensa. Acho Boa noite, que, a- Gustavo. Boa noite, Denise. Obrigado por estarem aqui com a gente. acho que agora, Como estamos aí? prontos para o combate. Prontos? Então, podemos, Prontíssimos. co- podemos começar? Positivo. 8 horas da noite e 29 minutos. Agora, antes de começar efetivamente, hoje foi um dia cheio de novidade, né? A última Sim. novidade que eu vi agora há pouco é que Israel estaria prestes a desencadear uma ação ofensiva sobre o Irã. Essa, E aí já gera assunto para mais conversa. olha, essa eu não tive acesso, mas estou vendo a questão do furacão Milton se aproximando da Flórida com uma força terrível, talvez até maior do que o próprio Helene, que foi muito agressivo, né? Somente superado pelo Katrina. Então não falta tema, né? O X está E aí voltando, ainda né? tem a história do X, né? O X X está antigo Twitter. voltando. Parece É que volta, verdade. né? Parece que volta. Tem bastante, bastante assunto, sim, Mendes. Tá bem. E aí, meu amigo Duarte, boa noite. Então, pessoal, cumprindo aí o nosso cronograma, o nosso horário, vamos dar início à nossa conversa de hoje, do nosso sexto episódio desse podcast ainda um pouco rudimentar, que nós chamamos carinhosamente de O Brasil pela Razão. Então, chegamos aqui nesse sexto episódio. Agradecemos aí a audiência das pessoas que cada vez mais têm nos acompanhado, têm interagido, têm formulado perguntas, sugestões de tema e pedimos que nos sigam lá no YouTube e nos acompanhem no Instagram. Então, o YouTube é importante para que a gente possa fazer as transmissões por lá. Então, procura lá no YouTube, @o Brasil pela Razão. É assim que escreve, com Z sem acento. Então, no YouTube, @o Brasil pela Razão. E no Instagram, os nossos dois perfis, @Coronel Paulo Mendes e @A_Torres. A gente sempre transmite pelo Instagram até que a gente consiga dar um passo à frente e começar a transmitir de forma transversal aí nas plataformas. Então, a nossa proposta aqui do programa, explica aí pro pessoal, é sempre bom para que o pessoal se situe como é que é o nível da conversa que a gente está proposto aí. Perfeito, Mendes. Obrigado, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Já dá para ver que a gente tem uma plataforma, né, por assim dizer, bastante amadora, ou seja, nós estamos fazendo com os recursos próprios, de maneira bastante barata, aliás, então não fica aquele padrão FIFA de qualidade televisiva, não é mesmo, É né? isso aí. É porque realmente a coisa é feita com os recursos bastante restritos, tanto na parte técnica como qualquer outra. E Brasil pela Razão, uma coisa que seguramente nem o Mendes nem eu, somos os donos da razão. Essa razão que a gente busca é uma razão que é fruto da conversa, da discussão, da abordagem dos temas e de maneira desapaixonada, sem radicalismo, sem ódio, sem separação. Ah, tu é contra, não falo mais com você, vou romper minha relação contigo porque você é contra ou é a favor de alguma coisa que eu penso. Nós somos todos brasileiros, estamos todos no mesmo país, estamos todos nesse planeta que é o único planeta que tem para ser habitado, não existe planeta B, não é isso? Plano A, plano B, planeta B não tem. Então é uma plataforma de discussão tranquila. Eu tenho certeza que Mendes trouxe aí na lista alguns temas bastante atuais e a gente pretende fazer
essa discussão de maneira desapaixonada dentro desse, desculpa, talvez dessa improvisação amadora que a gente está tendo, mas fruto também de muita sinceridade. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Erildo, pela presença aí. Obrigado, Camilo. Obrigado, Cláudia. Todos aí que estão nos prestigiando. Então, a nossa ideia para o dia de hoje é promover uma discussão aí racional, analítica, sobre as eleições de 2024 no Brasil. Tivemos há pouco aí o primeiro turno dessas eleições, né? Dentro em breve, Luiz Henrique, um abraço. Nós vamos ter o segundo turno, né? E a nossa ideia aqui realmente é conversar, discutir, a gente está escutando aí as pedidas de todos que digitarem aqui, nós estamos acompanhando, estamos lendo, e a ideia é que a gente possa conversar sobre essas eleições, as perspectivas. Eu vou fazer uma breve introdução aqui de aspectos que eu julgo como importantes de contextualizar. Vou pedir depois que o Barra contextualize e assim nós seguimos no nosso bate-papo. Então, agora, no dia 6 de outubro próximo passado, tivemos aí o primeiro turno das eleições municipais no Brasil. E temos um segundo turno marcado já para o dia 27 de outubro. Então, nesse primeiro turno, os brasileiros aí foram à urna para escolher os seus prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, em 5.569 municípios do Brasil, né? Então, eu sempre fico com o referencial do meu estado, Rio Grande do Sul, que são 497 municípios, mas o Brasil ele é muito grande. Então, em todos esses municípios ocorreu aí o pleito, né? E em alguns deles esse pleito ainda se encaminha para os candidatos prefeito e vice-prefeito para um segundo turno. Passando um pouco aqui no plano temporal de como nós chegamos às eleições, é importante lembrar que as convenções partidárias elas escolheram seus candidatos entre 20 de julho e 5 de agosto desse ano. Após isso, em 16 de agosto, iniciou-se formalmente a propaganda eleitoral, inclusive na internet, né? Temos a questão bacana de ser discutida da propaganda gratuita em rádio e televisão, que se iniciou no dia 30 de agosto. E segundo a lei eleitoral em vigor, né, já visando a questão do segundo turno, é previsto o segundo turno para cidades com mais de 200 mil habitantes, né? Então, em 52 cidades do Brasil, né, essa eleição para prefeito vai ser decidida somente no segundo turno, no dia 27 de outubro. Barra, quais são as tuas percepções aí preliminares sobre o pleito? Mendes, preliminarmente, eu queria chamar a atenção aqui para um ponto, estava acompanhando até isso agora há pouco, não é? A quantidade tão grande de brasileiros que simplesmente não exerceram o voto, não votaram. Abstenção. Gigante. Não votaram em ninguém, gigante. Se nós formos olhar capitais, por exemplo, salvo o melhor juízo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é o recordista. Recordista. É a cidade, maior número de abstenções, de votos que não deram em nada, não votaram em ninguém. 350 mil votantes. Exato. E logo depois, Rio de Janeiro, na sequência. E aí vem uma quantidade que leva a números de dezenas de milhões de eleitores. Alguns números falam em 30 milhões, aproximadamente. Isso passa uma mensagem que precisa ser depurada, analisada direitinho, mas que, de maneira rasa, inicial, mostram pessoas que não estão absolutamente satisfeitas com a questão, talvez, dos candidatos que se apresentam, das propostas,
e resolvem deixar isso claro através de não tomar parte no processo, o que é muito ruim, o que é muito ruim e precisa ser compreendido. Nós vimos durante a campanha política que foi a público nos noticiários no Brasil inteiro, de fato, em algumas cidades, e talvez São Paulo tenha sido o melhor exemplo disso, de uma discussão, principalmente de alguns candidatos, não todos, muito rasteira, candidatos que às vezes não apresentavam proposta nenhuma e passavam suas campanhas a tentar apontar defeitos ou falhas nos adversários, sem levar nenhuma proposta. Pelo menos não tratar de proposta de maneira mais concreta. Mas isso foi algo que aconteceu em uma cidade, a maior cidade brasileira, São Paulo, onde, aliás, a disputa, mesmo assim, colocou praticamente 3 candidatos com números muito próximos de votos. Será que isso aconteceu em outros lugares do Brasil? Será que isso é um motivo para que um número tão grande de pessoas estejam dizendo não ao voto? É algo que precisa ser analisado, estudado e respostas precisam chegar para que se entenda o que está acontecendo, que de qualquer maneira não é bom, porque o destino de todos nós acabará sendo conduzido no nosso dia a dia, na saúde, na educação, na segurança pública, no transporte, por pessoas que só podem estar nesses cargos através do nosso voto, através dos mandatos que vão ter através do nosso voto. E se uma parcela significativa da população não vota, alguma coisa está muito errada. Muito errada. Essa é a primeira análise. É verdade. E também, de maneira muito rápida, observa-se que houve no Brasil todo uma nítida prevalência daqueles que seriam os partidos mais de centro no cenário desses quase 5.570 municípios, aonde também uma sinalização clara, me parece, da população disse não a propostas de um cunho mais extremo, o que particularmente me parece muito bom. O fato é que, de agora até 2026, onde ocorrerão eleições gerais, esse fenômeno precisa ser logicamente estudado e, sobretudo, aqueles candidatos que pretendem trazer propostas sérias no entendimento do que aconteceu com os municípios, onde está ali, né, a gestão mais próxima de nós, o prefeito. Em algumas cidades, as cidades de menor porte, o prefeito é aquela pessoa que a gente encontra todo dia, na rua, nos locais públicos. O que aconteceu e o que esses candidatos precisam efetivamente entregar para a nossa população para evitar que lá em 2026, quando nós vamos estar decidindo, inclusive presidente da República, possamos ter candidatos com propostas, com plataformas eleitorais de nível. Penso que possa ter havido esse tipo de problema. Agora, com certeza, os próximos dias, os próximos meses vão nos trazer respostas sobre isso, porque foi um fato realmente que chamou a atenção, inclusive dos especialistas políticos que analisam a questão eleitoral no Brasil já há muitos anos. É o que eu penso inicialmente, meu querido. Obrigado. Muito obrigado. Realmente o caso da abstenção na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi um caso muito emblemático. Foi mais de 30% o registro da abstenção, e o número de votos, de não votos dessa abstenção, é maior do que o número do candidato Melo, que foi o primeiro. Exato. Então tem mais abstenção do que o número de votos do candidato que está ranqueado em primeiro lugar na disputa. Lá no Rio Grande do Sul foi aventada a questão da recente tragédia da enchente e do fechamento ainda do aeroporto Salgado Filho, e que algumas pessoas, efetivamente, com a enchente, temporariamente tivessem saído do estado. Mesmo assim, o índice é muito grande. E um ponto que eu penso que tem que ser destacado é que esse número de pessoas muda o resultado de uma eleição.
Exato. Então, às vezes, o cidadão tem a percepção em casa que o voto dele não muda. Mas se todos tiverem essa percepção, perde-se a oportunidade de efetivamente mudar. Passando aí para os nossos dados do pleito, de todas as capitais do Brasil, 11 capitais já elegeram os seus prefeitos em primeiro turno. E, independente de orientação de espectro político, esquerda, direita, enfim, analisando o pleito nessas cidades que elegeram os prefeitos em primeiro turno, a gente nota que existe, por parte desses prefeitos eleitos aí em primeiro turno, uma aceitação muito boa. E, via de regra, estão sendo reeleitos. Qual é o indicador positivo dessa questão? O indicador positivo dessa questão, na minha visão, é que pelo menos parcela do eleitorado já está valorizando o bom trabalho do gestor público. Ou seja, enxergou naquele prefeito que foi reeleito um bom trabalho e deu a ele a chance de dar continuidade. Então, isso é um indicativo de maturidade política, de maturidade social da população. Depois eu vou falar de outros indicativos que vão de encontro a isso, são indicativos de falta de preparo. Mas eu vejo que essa questão das 11 capitais que resolveram a fatura, por assim dizer, no primeiro turno, elas demonstram isso. Eu vou bater aqui rapidamente para que o pessoal que está nos acompanhando aqui possa saber de quais são agora as cidades que nós teremos segundo turno. Então será Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Mato Grosso, Curitiba, Paraná, Goiânia, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho e São Paulo. E agora vou fazer um gancho aqui para essa que já vai ser histórica campanha de São Paulo, marcada, infelizmente, por uma miríade de maus exemplos dos candidatos e de seus assessores, particularmente em ocasiões de debate. Tivemos lá o episódio da cadeirada, depois tivemos um episódio de agressão, de violência corporal por parte de assessores, isso aí a gente já explorou aqui, e eu queria que tu passasse, Barra, a tua visão da eleição em São Paulo. Depois a gente muda um pouquinho para o Rio de Janeiro. Realmente, Mendes, em São Paulo você citou essas situações e houve uma terceira recentíssima, né, à véspera da eleição, com a divulgação de documentos que supostamente trariam ali alguma condição de saúde de um dos candidatos, por parte de um candidato oponente, e que, ao que tudo vai se dando por demonstrado, documentos falsos, documentos de autenticidade duvidosa. Está sendo investigado, certamente vai ter consequências. Agora, é interessante que, muitas vezes, observamos também que esses candidatos possuem, nas redes sociais, elevado número de seguidores, né? Um número, às vezes, realmente muito expressivo. Mas o que se deu por demonstrado, por exemplo, em São Paulo, é que o número elevado de seguidores não foi o suficiente para manter candidato em situação de competir no segundo turno. Seguidor não é voto, né? Exatamente o ponto que eu quero chegar. Seguidor não é voto. Aquilo que leva uma pessoa a seguir outra numa mídia social, muitas vezes, é uma série de questões. Às vezes, algumas questões até, digamos assim, menos, eu não vou dizer, a palavra talvez não seja essa, mas é que me vem à cabeça, menos sérias.
e que quando se vai efetivamente decidir através do voto quem é que vai cuidar do meu transporte, da minha saúde, da minha segurança, da minha educação, digo, opa, esse é bom para acompanhar na rede social, mas não é bom para eu dar a ele meu voto. Foi o que aconteceu lá. Foi o que aconteceu lá. Me parece que é o caso mais emblemático. E é importante que esse caso seja realmente levado em consideração e analisado pelas pessoas, porque aqui no Brasil, aliás, no mundo de maneira geral, hoje em dia, com o advento das redes sociais, praticamente se mede a importância de pessoas através do número de seguidores que tem. Ah, eu tenho X milhões de seguidores. Ok. O que que isso traduz na hora que vamos decidir uma gestão pública, por exemplo? No caso de São Paulo, mostrou que pessoas com números de seguidores infinitamente menor obtiveram, através do voto, o direito à responsabilidade da gestão pública. Então, eu acho que é, digamos assim, um estudo de caso bastante importante que precisa ser considerado para continuarmos elevando a maturidade eleitoral no caso das eleições no Brasil. Lembrando que 2026 vem aí. Então, nós teremos os partidos grandes, que têm fundos partidários mais substanciais, que têm verbas importantes destinadas à campanha política nos canais tradicionais de comunicação e nos mais recentes, que são as mídias sociais. Será muito importante até lá o eleitor lembrar dos exemplos que aconteceram nessa eleição municipal de 2024 e separar bem o que é número de seguidor elevado, alto, e, sobretudo, analisar que propostas esse detentor de um número elevado de seguidores tem para dar. Tem proposta concreta? Ou está apenas gastando seu tempo para dizer que o oponente tem essa ou aquela qualidade ruim, essa ou aquela qualidade que, na ótica dessa pessoa, não serve, é deletéria para a função pública. Isso é muito importante. É isso aí. É isso aí. Eu tenho a oportunidade de no trabalho conviver com pessoas incríveis, assim. E uma das coisas que nesse ambiente político eu tenho aprendido, e isso eu digo que são coisas da boa política, até minha amiga Lisiane Bayer está aqui nos assistindo, obrigado aqui pela presença virtual, tu aqui, é que para que a gente possa dar um passo além na evolução social e política, nós temos que começar a perceber política como um meio, e que esse meio ele não é repleto de inimigos, ele é repleto de adversários políticos. Enquanto nós enxergarmos inimigos na política, fica muito difícil de que a gente consiga moldar efetivamente políticas públicas e fazer com que elas andem numa visão de Estado e não numa visão de governo. Concluindo assim um pouco desse raciocínio que tu já desenvolveste sobre São Paulo, eu vejo que é o seguinte: a profundidade do discurso eleitoral era muito baixa. E isso aí em detrimento de se apresentar propostas de governo, né? Por quê? Porque essa beligerância, essa gritaria, esse show, essas ofensas geram engajamento, geram likes, gera aquela comoção cibernética nesse ambiente de internet que efetivamente é nocivo. Por que é nocivo? Porque não demonstra a capacidade de gestão dos candidatos, não demonstra a experiência de vida pública, não demonstra a capacidade de escolher bons assessores e não demonstra, principalmente, a viabilidade das propostas que são apresentadas. Verdade. Então, realmente, isso faz parte de um processo de amadurecimento nacional, e vejo que tem que ser um esforço de todos, e é um esforço que começa em casa, na família, naquela conversa, no almoço de domingo, escutando o avô, a avó, o tio, a tia, conversando com as crianças, porque cidadania vem
do primeiro berço que a gente tem, vem da família, voto e Família. cidadania. Então, eu penso que daí é que deve partir essa formação. Eu queria explorar contigo, que tem aí uma trajetória no Rio de Janeiro, trabalhou bastante tempo aí, tem familiares no Rio de Janeiro. Qual é a percepção que tu tens? Eu também trabalhei algum tempo no Rio de Janeiro, sobre a questão das restrições territoriais para o voto em função desses grupos criminosos que atuam no Rio de Janeiro, né? Narcotraficantes, milicianos. Como é que isso fica imbricado nas eleições e em que medida isso aí fica imbricado depois na política, né? São diversos territórios literalmente dominados pelo crime organizado, né? Influências locais muito consistentes. Como é que tu enxerga isso aí? Essa questão, Mendes, ela é uma questão nova de um velho tema. Eu tenho certeza que todos nós estudamos lá no segundo grau a questão do chamado coronelismo no interior. Nada a ver com a patente de coronel de Força Armada, mas com aquela questão do senhor de terras, latifundiário, e que muitos eram chamados de coronéis, e que determinavam quem votava em quem, principalmente com aquelas pessoas, os trabalhadores de suas fazendas, de suas terras. Daí vem curral eleitoral, o nome curral eleitoral. Isso é muito antigo, isso vem do século passado, tem raízes até mesmo antes. Mas o que é? É um bolsão de fragilidade social, seja pela pobreza, seja pelo jugo da força, uma estrutura de poder onde alguém diz assim, olha, aqui é democracia, mas quem decide em quem você vai votar não é você, sou eu. Avançamos até os dias atuais e você, para usar a construção gauchesca, tu citaste o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como todas as grandes cidades do mundo, tem bolsões de pobreza. Mas no Rio de Janeiro, a questão do crime organizado que domina as áreas onde o Estado já tem muita dificuldade de se fazer presente, domina aquelas comunidades através de um regime de violência, um regime de força terrível, onde o cidadão trabalhador e honesto que ali reside não tem outra alternativa a não ser cumprir aquela orientação que recebe do senhor do crime organizado local, o senhor do tráfico, o senhor da criminalidade, que diz qual candidato A, B ou C terá o voto daquela localidade. São currais eleitorais novos, recentes, e são criados no nosso país, eu quero deixar muito claro aqui para quem nos ouve, num intervalo historicamente falando de tempo muito curto, muito curto. As comunidades carentes no Rio de Janeiro, chamadas favelas, por exemplo, um nome que já não se usa com tanta frequência, eram pura e tão somente áreas onde pessoas mais pobres residiam, porque não tinham condições de pagar os custos de uma moradia em local melhor, até mais próximo de seus trabalhos. Mas nunca foram, em absoluto, locais onde imperava um poder que inviabilizava até mesmo o acesso. Eu me lembro quando eu era pequeno, estudava em Ramos, no Rio de Janeiro, e descíamos do ônibus, meu pai me levando, e nós atravessávamos uma comunidade que hoje faz parte do chamado Complexo do Alemão, um lugar onde eu sei que tu trabalhaste durante as operações de garantia de lei da ordem no Rio de Janeiro. Isso mudou de uma maneira brutal e hoje são áreas de ausência do Estado, ausência virtual do Estado e ausência real do Estado. O que acontece? Na hora da eleição, determina-se em quem as pessoas vão votar. Mas então, como é que pode? Será que tem candidato que se beneficia disso? É uma pergunta que tem que ser feita. Por quê? De que maneira
Desculpe. Na hora que nós analisamos, às vezes, as populações carcerárias, quem está detido, quem está preso, regime prisional, como votam as pessoas dessas famílias da comunidade carcerária que estão lá pagando por seus ilícitos penais cometidos. Isto se reflete em algo que ou se enfrenta para se entender e buscar maneiras de corrigir, ou se entra talvez naquilo que nós estamos vivendo de uma maneira muito ruim, que é o convívio silencioso com essa realidade. Só para concluir, no Rio de Janeiro, quantas pessoas têm perdido a vida porque olham um aplicativo de trânsito, aqueles aplicativos que nos dizem, quando a gente não conhece a cidade, para onde ir, para ir do ponto A ao ponto B, e o aplicativo ele é frio. Então ele às vezes diz, olha, o caminho mais curto é por aqui, e a pessoa entra numa área dominada pelo crime organizado e paga com a vida. Recentemente, agora, mais um caso no Rio de Janeiro. E são inúmeros casos. Só que isso não dá mais notícia no Rio de Janeiro. Ou se dá, é falado apenas um dia e depois, não, isso é da cidade. Não, não é da cidade. Absolutamente não é da cidade. Agora, o Estado brasileiro tem demonstrado falência ao tratar esse problema. Tu tens a resposta? Eu tenho a resposta? Não, nós não temos a resposta, a receita para dizer, olha, é assim que faz para resolver. Mas seguramente não é como está sendo feito até agora. Esse problema só faz crescer. E a gente tem exemplos muito próximos de nós, onde a força criminosa já se transforma quase que num Estado, os chamados narco-estados. Isso para citar a questão das drogas. Nós sabemos que em outros continentes, outras questões que não as drogas acabam causando as mesmas áreas de exclusão de Estado. É muito sério. Realmente é uma questão complicada. Às vezes a gente tende a estereotipar o Rio de Janeiro, mas não é só o Rio de Janeiro, né? Então é importante que a gente saiba que essa questão da segurança pública e da expansão do crime organizado nacional e transnacional, ela cada vez mais ela vai refletir na nossa vida. Queria agradecer aqui a presença da Priscila Barra. A Priscila ela tem ajudado aí com sugestão de pautas, com abordagens, então agradeço a Priscila. Temos um comentário aqui, nas grandes comunidades do Rio de Janeiro chegou-se a cobrar de 30 a 60 mil, dependendo do candidato, para que pudesse fazer campanha lá. Então eu não duvido disso e retrata aí uma triste realidade, né? Uma triste realidade. Eu quero agora tentar levantar aqui um sobrevoo e tentar tirar lições, ensinamentos, tentar fazer algum trabalho de prospectiva para 2026, em função do que a gente está vivendo, o que a gente está vendo, o que a gente está percebendo desse pleito de 24. Eu vou passar algumas percepções minhas, o pessoal que está nos assistindo aí, manda mensagem, interage com a gente, porque essa é uma conversa importante e entra no cerne do objetivo do nosso programa, é discutir a questão do futuro do país pela razão, de maneira cartesiana, muito clara. Então, o sentimento meu, em função desse resultado do primeiro turno de 2024, na minha visão, olhando a vitória esmagadora dos dois principais partidos que compõem o dito Centrão, me revela, me traduz o sentimento que a população, pouco a pouco, vem abandonando aquele sentimento inebriado pela polarização, que foi a realidade com que nós saímos do pleito presidencial ao final de 2022. O meu sentimento é que as pessoas estão cansadas de brigar, que as pessoas
se deram conta, ou estão se dando conta, de que famílias foram desfeitas, famílias foram destruídas por questões de percepção e visão política. O que, na minha visão particular, é um absurdo. Não se justifica isso. E tentando dar amparo para esse sobrevoo nosso aí, pensando em 2026, eu vejo que esse resultado das eleições, óbvio que ainda falta modelar o segundo turno, ele já aponta para a gente um mapa de formação de bases políticas. Qual que é a minha visão sobre essa formação de base? Eu vejo que o resultado obtido nas urnas, isso é independente de região sul, sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, independente de região, os resultados obtidos nas urnas pelo Centrão, eles foram excelentes. E mostra que esse bloco, essa construção política chamada Centrão, ela deverá possivelmente chegar muito forte para 2026. Temos que lembrar também que, nesse contexto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que certamente foi o camarada que deu voz e voto para a direita nesse país, ele se encontra em uma situação de inelegibilidade. Então, aquela polarização vivida em 22, em Bolsonaro prosseguindo nessa situação, ela faz com que haja um arrefecimento dessa polarização. Isso tudo na minha visão. E uma terceira via pode começar a se contornar como viável. Um outro cenário, né? Como é que tu enxerga isso? Você sabe que esse é um pensamento que nós, você e eu, tínhamos chegado antes da gente pensar em criar o Brasil pela razão. Dessa possibilidade de, em 2026, nem um extremo nem outro ser considerado pelo eleitorado brasileiro, e sim uma postura mais equilibrada, uma postura mais central no espectro político. Eu acho que tanto Mendes quanto eu possamos ter sido surpreendidos por esse resultado ter se materializado agora na eleição de 2024. Eu confesso que eu particularmente fiquei surpreso, mas eu fiquei felizmente surpreso. Felizmente surpreso. Porque não vi, de fato, essa questão dos extremos opostos ganhando vulto. Aliás, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Queria aproveitar também para trazer aqui a lembrança de todos um certo desagravo ao que se imputa, por vezes, às figuras políticas de maior relevância no Brasil atualmente. Você citou o presidente Bolsonaro, nós temos o presidente Lula, e nesse ambiente de guerra, em que pai deixou de falar com filha, irmão brigou com irmão, nessa divisão horrível, num país que não tinha isso no seu arcabouço social, muitas vezes a gente ouve que os culpados foram esses líderes que levaram a isso. Olha, eu não acredito nisso. Eu não acredito que pessoas tenham capacidades magnéticas de hipnose de multidão e de levar multidões a conflitos, confrontos. Eu acredito em que, sim, determinadas falas de quem tem o megafone da política, quando entram em consonância com aquilo que as pessoas trazem dentro de si, dentro de seus corações, aí sim, podem levar a atos extremos.
as pessoas, às vezes, é aquele ditado, tem até um desenho do Walt Disney que fala isso, né, sobre o poder das pessoas, como elas se revelam. Então, é o poder do motorista do carro, por exemplo. Ele recebe o automóvel, ele é uma pessoa gentil, mas ele se senta ao volante e se transforma num lobo. Não dá passagem a ninguém, fecha as pessoas, joga o carro em cima de pessoas. Traz isso dentro de si. E muitas vezes há uma situação favorável onde alguém vem e fala que aquilo ali é bom, é aquilo ali, alguém que tem projeção social. Nós falávamos desses grandes líderes de seguidores na internet, e aí quem traz isso dentro do coração diz, opa, estou tendo voz, vou fazer igual, é isso aí que eu penso. Vamos relembrar rapidamente, eu estava refletindo isso agora há pouco, carnaval e festival de música. Será que durante o carnaval, na Bahia, estado da Bahia, nossa primeira capital federal, cidade de Salvador, estado maravilhoso, estado riquíssimo do ponto de vista de história, de cultura, de brasilidade, na hora que aqueles milhões de pessoas estão ali seguindo Filhos de Gandhi, seguindo Ileaê, alguém ali está se perguntando quem é de direita, quem é de esquerda, quem é da política A, B ou C? Não, ninguém nem lembra disso. As pessoas estão ali se congraçando, estão ali juntas por uma alegria, uma felicidade social. Festivais de música. Recentemente estava tendo lá o chamado Rock in Rio, na sua enésima edição. Centenas de milhares de pessoas em torno, às vezes, de um cantor, uma cantora, um grupo musical. Alguém ali se preocupou em saber se quem está do lado vota em A, ou vota em B, ou vota em azul, ou vota em vermelho? Não. Essa é a nossa raiz cultural. Então, essa história de pancadaria, de violência, de agressividade, tem que ser banida para o lixo, onde é o lugar dela. Tem que ir para a vala do lixo, onde é o lugar dela. E, aparentemente, o que nós vimos na eleição municipal no Brasil foi o não. Primeiro, esse que citamos, um não que precisa ser estudado, entendido e revertido, que é o número de votos que não votou em ninguém. Votos anulados, votos em branco. E segundo, essa que foi uma valorização dos partidos mais do centro, o chamado centrão. A mensagem clara, me parece, não é de que essa história de que tu pensa diferente, então eu quero que você morra, eu quero que você desapareça, não tem lugar no coração do brasileiro, como aliás nunca teve. E por isso que o Brasil plural, diferente, com cultura diferente, tu vens lá do sul, da terra do chimarrão, da terra do pampa, mas nós temos o nosso irmão que vem lá da caatinga, da sandália de couro, da área seca. Nós temos o pantaneiro, nós temos a Amazônia, a população ribeirinha. Nós temos aqui o centro do Brasil, e o Brasil é gigante com toda essa diversidade, maior país em extensão territorial da América do Sul, um dos maiores do mundo, e sempre foi um país muito unido. Então, eu concluo aqui rapidamente nesse tema, eu sei que nós temos hoje outros temas a tratar, dizendo, olha, que bom que nesse sentido tenha sido um primeiro passo, rumo a 2026, sacramentarmos na opção do voto, união, coesão, e é o seguinte, que bom que você pensa diferente de mim, que bom que tu fala diferente de mim, mas não me tenha como seu inimigo e eu não terei você como meu inimigo. E é justamente dessas diferenças que o processo se enriquece. É justamente dessas diferenças que ocorre o avanço, o progresso, soluções são encontradas. Agora não com a chincalhe, com a vilania, com a agressão gratuita a alguém que simplesmente pensa diferente. O Brasil é um só. É isso aí, muito, muito bom. Essa questão da brasilidade e desse sentimento que nós sempre tivemos de não querer briga, de trabalharmos, de nos divertirmos de maneira irmanada, é uma coisa que em algum momento talvez tenha se perdido e nós precisamos resgatar.
Eu quero agora fazer um gancho para as pessoas aqui que nos assistem. Obrigado, Ana, por estar participando aqui também. Boa noite. E falar um pouquinho sobre a questão do segundo turno. Então, esse segundo turno aí que se avizinha, ele também tem que ser considerado como uma atividade de cidadania importante. Então, quem votou no primeiro turno, não deixe de votar no segundo turno. Quem não votou no primeiro turno, aproveite e vá votar no segundo turno. É mais uma chance que o nosso sistema eleitoral dá para o cidadão para ele expressar lá na urna a sua vontade, a sua percepção, o seu desejo, os seus ideais. E aqui eu quero levantar a questão da urna eletrônica. Engraçado que nessa eleição ninguém questionou a urna eletrônica. Ninguém. Urna eletrônica não foi um problema. Urna eletrônica não foi um bicho-papão. Não. E eu levanto essa questão com tranquilidade porque eu sou defensor de que a urna eletrônica produz um comprovante de voto. Esse é meu pensamento. Não quer dizer que a urna eletrônica não vai valer. Mas eu acho que o cidadão deveria sair de lá com um papelzinho dizendo: eu votei no fulano de tal, não somente com o comprovante de voto. Então, engraçado que ninguém falou de urna eletrônica. Então, eu acredito que essa retórica da urna eletrônica, ela talvez esteja em processo de encerramento. Né? É o mais perfeito? Não é o mais perfeito? É o melhor? É o que se tem. É o que se tem. Então, depois, até se tu quiseres comentar, mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque a urna eletrônica é um negócio que ninguém falou agora. Uma coisa que eu quero falar também, antes desse segundo turno, que é uma percepção particular minha, e talvez o pessoal, aqui tem alguém que concorda comigo, que é sobre escolha de candidatos. Escolha de candidatos. A gente viu agora, passando na internet, na TV, uma série de candidatos eleitos para prefeito, para vice-prefeito, para vereadores, com base em uma conduta espetaculosa, com base em dancinha, com base em coisas que chamam a atenção em rede social, coisas que chamam a atenção, dão popularidade em rede social, mas sem qualquer conteúdo. Na minha visão, a gente precisa romper esse paradigma do candidato espetaculoso e olhar para aquela pessoa que está oferecendo o seu serviço e nos perguntar: essa pessoa é ficha limpa? Essa pessoa já foi gestor de alguma coisa? Essa pessoa tem projeto? Essa pessoa tem capacidade de implementar o projeto? Vejam, com isso eu não estou dizendo de maneira alguma que a gente tem que ser elitista no nosso voto, na escolha do candidato. Não. O nosso sistema democrático ele prevê lá as condições para que o homem e a mulher possam se candidatar, as condições de idade, do cargo. O que eu quero dizer é o seguinte: a hora que a gente vai depositar lá o nosso nome, digitar o número do candidato, depositar aquela porção de confiança que vem do coração naquela pessoa, nós precisamos depositar aquela porção de confiança não como um ato de brincadeira, não como um ato de riso, não como uma situação cotidiana, e sim como uma situação onde eu estou dando a minha porção de cidadania na esperança de que aquela pessoa seja eleita e possa realmente fazer uma cidade melhor, fazer um estado melhor, fazer um país melhor. Deixa eu ler aqui. A Gorete escreve: o cidadão saindo com o comprovante do voto será uma grande ferramenta para estimular o voto de cabresto. Tá bem, Gorete? Tá bem?
É uma visão, válido? é uma visão, é uma visão. O espaço aqui é para a gente discutir, é para a gente conversar, né? Na minha visão, eu gostaria de sair de lá com esse comprovante. Por isso que o espaço aqui é plural e todas essas linhas de argumentação são muito bem-vindas. Obrigado. Barra, queres comentar alguma coisa sobre esse direcionamento do segundo turno, urna eletrônica, etc.? Quero sim, Mendes. Obrigado. Quero cumprimentar também aqui a Gorete, né? A Gorete Maria. Ela fez essa contribuição a respeito do voto cabresto. Veja bem, a legislação eleitoral hoje ela proíbe, por exemplo, a fotografia do voto, né? O cidadão entrar ali na área da urna com o celular, por exemplo, tirar uma foto. Houve até um caso emblemático, o cidadão chegou a ser detido porque ele compareceu com 2 celulares. Eu estou repetindo o que a imprensa noticiou. Então ele deixou um celular ali com o mesário, mas ele estava de posse de um outro celular. E aí ele fez lá o seu voto e fez uma selfie durante o voto. Ao que foi noticiado, alguém viu, denunciou e esse eleitor ele foi naquele momento ali detido. Vai exatamente no alinhamento disso que a nossa Gorete pontuou. É uma forma, sim, de encarar essa questão do comprovante. Não é? Principalmente nesses lugares do Brasil que ainda existem currais eleitorais. Ou seja, o poder paralelo ali determina, olha, eu quero ver todo mundo com o comprovante do voto na mão, com o candidato A, B ou C. Então, muito obrigado a Gorete por ter compartilhado esse pensamento. Mendes já deixou claro que ele pensa diferente, ele entende que seria bom ter o comprovante. Eu não falo em impressão do voto. Apenas o comprovante que você que... Exatamente. Exato. O que eu queria dizer? Vamos lá. Todo mundo que fez um dia, frequentou a escola, sabe lá que tem a nota para passar de ano direto, tem a nota para ir para a prova final, tem a nota que já está direto em recuperação. Eu nunca vi ninguém que tirou 10 pedir revisão de prova. Nunca vi. Se alguém já viu, por gentileza, contribua aí conosco no comentário. Alguém que tirou 10? Não, eu acho que esse 10 que eu tirei está errado. Eu devo ter tirado 5. O senhor corrigiu a minha prova errado, professor. O senhor me deu 10, estou pedindo revisão de prova. Agora, eu vejo revisão de prova em quem tirou, por exemplo, 4,9 e a média para passar era 5. Onde eu quero chegar? E eu estou dizendo aqui o meu pensamento de maneira muito sincera. O sistema de urna eletrônica no Brasil existe há muito tempo. Muito tempo. E como o Mendes pontuou muito bem, não houve uma vozinha sequer questionando a urna eletrônica do jeito que está agora, nessa eleição que acabou de acontecer. Normalmente esse questionamento é feito por quem perde a eleição. Estou falando alguma mentira? Alguma inverdade? Normalmente é assim. Quando o candidato A, B ou C, X, Y, Z ganha a eleição, ele não entra numa cruzada de revisão do sistema eleitoral. Ele entra nessa cruzada quando ele perde. Posso não estar agradando a muita gente que está me ouvindo agora, mas é o que eu penso. Eu não vejo, sinceramente, questões, motivos, para nesse país continental que é o Brasil, haver dúvidas quanto à questão do voto eletrônico, pelo que já foi apresentado. Ele é um voto que me parece que, ao longo do tempo que ele existe no Brasil, ele já mostrou suas características. Tem países que têm uma tradição, uma cultura extremamente diferente da nossa, que usam até hoje o voto impresso. Tem países, por exemplo, no extremo norte do mundo, lá em cima, as áreas frias, áreas próximas do polo, que não tem nem fiscal. Tem lugares lá que tem lá uma urna com papel, a pessoa chega, entra, preenche, bota na urna e a pessoa não preenche, por exemplo, 10, 20, 100 votos. Simplesmente porque a lei diz que não pode fazer assim e as pessoas cumprem. O sistema da urna eletrônica, sinceramente, Mendes, para mim, não careceria, até onde estamos, de maiores ajustes. Eu sei que você tem essa questão aí quanto ao comprovante, que eu respeito, mas eu talvez
me alinho um pouco mais ali com o que pensa a Goretti. Agora, desculpa, você havia abordado, né, para que eu pudesse comentar, tanto a questão da urna eletrônica, do voto eletrônico, você abordou também um segundo aspecto, né? Na questão Sim, de não a escolha do candidato escolha do candidato. não abrir mão de votar no segundo turno. Ainda a Exatamente. corrida não acabou, a situação Exatamente. não está definida. Exatamente. Vamos falar então com o linguajar de futebol. Eu quero candidato para treino ou para jogo? É para treino ou é para jogo? É para jogo de final de campeonato ou é para jogo amistoso? Na política, o jogo político é sempre de final de campeonato, porque vai interferir na nossa vida diretamente, no imposto que a gente paga, na educação que as crianças têm, no transporte que a gente pega. Eu acabei de voltar de uma missão agora no exterior, estava nos Estados Unidos. Aí eu desço lá do aeroporto, aí de repente estou ali na rua, passa diante de mim um ônibus elétrico. Aí eu poderia pensar, que país atrasado esse, tem ônibus elétrico. O Brasil acabou com ônibus elétrico há 40 anos, mais de 40 anos, quase 50 anos. Eu dobro uma esquina, Mendes, eu vejo um bonde. Bonde? Que país atrasado. O Brasil já acabou com bonde há muito tempo. No Rio de Janeiro houve um acidente, por exemplo. O acidente serviu de estopim para acabar com o bonde no último lugar onde ele existia, Santa Teresa. É um lugar de elevações, né? Que atendia muito bem a população local, era fonte de turismo. Ao invés de se dar manutenção e evitar outros acidentes, foi estopim para acabar com o bonde. Aí nesse mesmo lugar, nesse mesmo país, chamado Estados Unidos da América, que não é um paraíso não, tá? Vamos deixar bem claro. Tem muita coisa complicada lá, muita coisa. Mas tem muita coisa que dá certo. Eu vi, por exemplo, a rede de trem. Eu falei, mas esse trem aqui deve ser que nem lá na minha cidade, no Rio de Janeiro, né? É um trem ali basicamente urbano. Não, não. O senhor entra nesse trem aqui, vai sair da linha da cidade e vai entrar conexão com a linha estadual, com a linha federal. O senhor chega quase que lá no Alasca. Um trenzinho aqui, pega aqui. Eu falei, que atraso. O Brasil já acabou com isso também há mais de 40, 50 anos. Estou dando um exemplo dessa questão do que é para treino, o que é para jogo. A política é jogo de decisão de Copa do Mundo. Sempre. H24, sempre. Nós estamos decidindo essas coisas. Eu usei como exemplo aqui os modais de transporte que nós enterramos em cova profunda e ficamos na mão de um único transporte, que é o transporte rodoviário, ineficaz na questão de cargas, por exemplo. Ineficaz. E olha que lá no país que eu citei, nos Estados Unidos da América, a gente viaja em estrada com 6 pistas. Que eu saiba, 6 pistas. No Brasil só tem uma, lá na tua terra, é a Osório Porto Alegre. Tem 5 ou 6. Na Freeway. A Freeway, a Osório Porto Alegre, é lá. Deixa eu dar uma boa noite aqui para minha vizinha Renata, que está nos assistindo. Opa. Minha amiga Dani, lá de Porto Alegre. Obrigado, gente. Obrigado por estarem aqui. Coisa boa, né? Muito bom. Então, só para concluir essa análise aí que eu faço, eu não quero candidato ou candidata para ser um exemplo de beleza física, uma figura apolínea, não é? Não, eu quero ter aquela forma física ali, eu vou ficar com aquela forma porque eu vou fazer todos os exercícios, vou fazer cirurgia plástica. Eu não quero candidato para falar uma coisa e todo mundo achar engraçado. Para isso eu vou ao programa, eu vou assistir um evento de teatro na área da comédia. Eu não quero saber do candidato que vai trazer agressividade, que vai me fazer sentir forte. Esse candidato aí, ele faz aquilo tudo que eu tenho vontade, mas não tenho coragem de fazer. Não quero. Se eu quero isso aí, eu vou assistir um esporte de arte marcial. O Brasil hoje é líder no mundo nos esportes de artes marciais. Nós somos expoentes internacionais nisso. Só que a política
Não tem absolutamente nada a ver com isso. Deixa eu relembrar aqui, eu falei dos Estados Unidos recentemente, um senhor chamado Franklin Delano Roosevelt. Foi presidente dos Estados Unidos 4 vezes. Morreu no curso do seu último e 4º mandato. Dizem que o Franklin Delano Roosevelt, ele só se elegeu porque naquela época, no primeiro mandato dele, ainda não tinha televisão e a televisão ainda estava muito incipiente. E o eleitor americano não sabia que ele tinha sequela de pólio. E ele não conseguia ficar de pé há muito tempo. Vejam que bênção foi isso para aquele país, porque ele foi a pessoa que pegou os Estados Unidos desde antes do crack da Bolsa de Nova York, em 1929, atravessou o período todo da Segunda Guerra e morre já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, onde ele foi seguramente um dos líderes mundiais responsável pela vitória dos aliados, ainda que pese entrando tardiamente, entrando depois do ataque a Pearl Harbor, tardiamente eu digo em termos cronológicos. Mas vejam, o que eu quero dizer? Mostrou que era um grande gestor, e um gestor durante crise. E tinha uma deficiência que talvez, se o meio de comunicação revelasse, ele não tivesse sido escolhido. Há uma consideração histórica a esse respeito. Então, minha gente, vamos saber para que eu quero candidato. Quero candidato para dar like, para dar thumbs up, para botar a mãozinha aplaudindo ali no aplicativo. Maravilha, vai em frente. É a democracia. A democracia contempla isso. Agora, se eu quero alguma coisa diferente, eu quero alguém que tenha que decidir sobre questões essenciais da minha vida, tudo isso aí que o Mendes listou precisa ser considerado. Tem tempo na gestão? Foi experimentado na gestão? O que ele fala? O que ele defende? Com que pessoas ele se relaciona? O que ele propaga? Ele é alguém que tem uma boca de onde só sai ódio, onde só sai violência, onde só sai nós e eles. Pessoal, acabou esse negócio de nós e eles. Chega nós e eles. Só tem nós, não tem eles. Nós, Brasil. Boa. Nós estamos aí com 1 hora já dessa conversa aí. Eu acho que vou fazer minhas considerações finais. Queria agradecer a presença aqui também do Amarildo. O Amarildo é o diretor da escola das minhas filhas. Uma pessoa sensacional. Obrigado, Amarildo. E vou passar aqui a minha percepção pessoal em uma visão prospectiva daquelas direções que podem estar sendo apontadas para 2026. Então, deixo a consideração de todos aí. O partido do atual governo, do governo de turno, ainda não ganhou em nenhuma capital. Claro que não tivemos o segundo turno, não ganhou em nenhuma capital. Somente Fortaleza e Cuiabá vão protagonizar uma disputa entre o partido do governo de turno e o partido do ex-presidente. Então vejam como a coisa está se modelando. Reparem que a linha editorial de vários jornais tem mudado, buscando chegar numa situação de contemporizar ideias e não mais comprar uma linha de ideias ou outra. Reparem nisso. Minha visão para 2026, a estratégia, a possibilidade daquilo que parecia tão impossível em 22, de uma terceira via, ela vai, aos pouquinhos, apresentando indícios. Vai acontecer, não vai acontecer, não sei, não tenho bola de cristal. Mas eu vejo um movimento das tradicionais elites políticas do Brasil, das tradicionais oligarquias do Brasil, moldando uma situação diferente. É boa? É ruim? Não sei também. Mas penso que nós não chegaremos em 26 com essa polarização à flor da pele. Lições que eu tiro do que eu vi.
Vamos pensar o Centrão, vamos falar como bloco, não vamos falar como pessoas. Vamos falar com um bloco até um tanto quanto indefinido, que seria o sistema se reinventando, como está dizendo a Priscila aí. Mas o Centrão, ele se manteve vivo no governo do presidente Bolsonaro, em alguns episódios contendo o presidente Bolsonaro, e literalmente está vivo nesse governo do presidente Lula, apresentando claros limites à atuação governamental do presidente Lula, enfim, do governo de turno. Então, essas forças políticas, elas estão em movimento. Como é que vai ser o desenlace desse movimento? Eu não sei. Mas minha visão, vejo que nós estamos abrindo um novo panorama político que poderá mudar a realidade aí nos próximos 12, 16 ou 20 anos. Esperamos que para melhor. Então, com isso aí, eu concluo as minhas palavras e passo a bola para ti, Barra. Quiseres aí, enfim, agregar mais alguma coisa, é sempre bom, depois a gente se despede do pessoal. Tá, eu acho que você esgotou o tema, pelo menos nesse nosso formato amador e restrito, né? O pessoal escreve para nós e fala assim, gente, esse negócio de falar assim, um em cima do outro aí, na vertical, é muito feio. Minha gente, É feio. ok, a gente também acha. A gente queria lado a lado, com um belo cenário. Nós não temos dinheiro para isso. E não, nem tecnologia. Então, nós estamos fazendo porque a decisão foi o seguinte, nós não vamos ficar mais esperando o ideal. O bom é inimigo do ótimo. É isso Então, aí. na hora É que isso o aí. Mendes teve a ideia, eu tive a ideia, a gente se reuniu, conversou, pô, tive esse insight, eu também tive. Eu falei, vamos então botar o bloco na rua? Foi o que a gente fez. Então, o Fala, formato Betá, meu é amigo. esse, Boa noite. o formato é esse mesmo. Eu não estou cumprimentando as pessoas que entram, né? Porque isso tem que ter cuidado também, sabe, Mendes? Daqui a pouco é o seguinte, vai ser aquela brincadeira do policial bom e do policial mau. Você vai ser o bom, Good você é cop, o mau. bad cop. Pô, esse cara que fica no andar de baixo aí, ele não cumprimenta Então, ninguém. É porque vamos. eu não entendo esse negócio. Aqui na minha tela eu não consigo ver. Tem hora que congela tudo e fica com a mesma manifestação. Eu já vi que você vê É, mais rápido, né? para mim aqui vai subindo, tava Natália, Não, depois. para mim congela esse troço, mas eu sou meio digital excluído, né? É Não, normal. mas se Deus quiser, na evolução das nossas. Valeu, amigo, abraço. Na evolução das nossas lives, nós vamos fazer isso aqui com uma tela bacana, vamos Vamos sim. controlar quem entra, né? Vai fazer um negócio bonito sem a pretensão de ter É isso aí. milhões de seguidores, né? Eu tenho um ditado que diz assim, que eu não quero ser Roberto Carlos para ter 1 milhão de amigos, né? A música do rei, né? A gente não quer ter milhões de amigos. Se puder, é claro que é bom, mas não é esse o objetivo. E a gente nunca consegue ter esse 1 milhão de amigos falando o que pensa de maneira clara conforme está fazendo. Vai ter gente que vai ser contra, ter gente que ser a favor, isso é o normal. Eu queria só, antes de concluir, Mendes, e não vou trazer um outro tema aqui, só uma breve situação que está passando no noticiário, que é daquilo que a gente já falou nos outros episódios, da questão climática. Vejam, nós citamos os Estados Unidos. Estados Unidos, nesse momento, está se preparando para enfrentar aquilo que possa ser a chegada do maior furacão que se tem notícia, o chamado furacão Milton. Recentemente, o Helene ceifou mais de 190 vidas, uma destruição imensa, e se cogita agora que esse, já batizado de Milton, seja muito pior. Mostrou agora no noticiário as estradas na Flórida repletas de automóveis saindo num único sentido, que são as pessoas deixando as suas casas para trás. Mais de 12 milhões de pessoas estão na área comprometida e já há uma evasão maciça. Gêneros no supermercado simplesmente não tem mais. Acabou que quem resolveu se entrincheirar lá nos abrigos, em suas próprias casas, o que foi desestimulado pelo governo, obviamente comprou tudo que tinha no supermercado. Isso é só um pequeno lembrete para quem tem dúvida. Para
quem tem dúvida da questão climática, se continuar na dúvida, meu amigo, minha amiga, vai ser pego pela surpresa, vai ser surpreendido porque está aí acontecendo aqui mesmo no Brasil. Graças ao bom Deus, aqui no Distrito Federal choveu, mas choveu pouquinho. Não. Em áreas aqui do mosaico, que já é normal na nossa área, precisa chover muito mais. Situações que foram apontadas agora também nos desertos da África, principalmente no Saara, áreas que sempre foram secas, tiveram alagamentos terríveis com chuvas imprevisíveis nesse momento. Então a questão climática ela está aí. Vai durar quanto tempo? Ninguém sabe. Mas está aí. Está aí para ficar. Era basicamente isso também. Beleza. Vamos fazer despedidas. Obrigado aí, meu amigo. Pessoal, queria agradecer a todos aí que estão nos prestigiando, conversando com a gente. Obrigado, Flávia. Vamos concluindo aqui a nossa 6ª edição aqui desse bate-papo. Oi, Cris, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Se tivermos condições, a semana que vem fazemos outro e aí divulgamos nas nossas redes. Amanhã cedo a gente sobe o vídeo para o YouTube e fica disponível lá, junto com todos os anteriores, no nosso canal do YouTube, @o Brasil pela Razão. Lembrei. Explica aí, Barra, para concluir. Tu conclui, explica o porquê do símbolo da árvore da vida. O pessoal estava perguntando, mandando mensagem. Explica Tá aí. certo. A árvore da vida foi concebido pelo amigo Dr. Barra. Foi uma coisa muito interessante, porque veio primeiro o título. Né? O Mendes ele elaborou ali uma lista de possíveis títulos, tinham vários. Né? Nós não vamos dizer nenhum da lista, nem sob a mais severa ameaça, sob risco, né, de começar uma contenda aqui. Não, esse teria sido melhor, então não. É o Brasil pela Razão. Foi a conclusão que a gente chegou. E aí não sei qual foi a questão, fiquei pensando Brasil, razão, aí eu fui lembrar. Valeu, Polis. Né? Uhum. Hein? Não, deu só um abraço aqui para um colega de turma aqui, Coronel Pólice aqui, que está aqui. Obrigado. Tá ele aqui, é o Rodrigo. Bacana, grande abraço, Rodrigo. Então, veja, fui lembrado do nome do Brasil. O nosso país tem o nome de uma árvore, do pau-brasil. E Brasil por quê? Por causa da cor da brasa. Então, caramba, será que tem alguma coisa de árvore a ver com essa história? E aí, relembro. Primeiro veio a frase, Brasil pela razão. E aí, razão me lembra raiz. Aí eu falei, gente, é uma árvore com uma raiz. E aí, procura daqui, procura dali, apareceu a árvore da vida, né, que é essa que a gente usa aí nessa nossa logomarca. Aí apresentei para o Mendes, falei, Mendes, aqui, o que tu acha? Está aprovado? A vantagem de ter só 2 é que a enquete é rápida, só tem 2. Go, no go, fire, no fire. Exato, não tem desvio padrão, curva de Gauss, não, quantos que votaram contra, aí tem que convencer quem votou contra a mudar o voto, então tem que partir para outro símbolo. Aí o Mendes deu ok, eu também, que ficou aprovado. Então, a Árvore da Vida é por causa disso aí. É o nome do nosso país e Brasil pela Razão tem uma raiz. Então, está lá a razão na raiz da Árvore da Vida. Muito É isso aí. Muito bem. E vida é o que a gente quer. Vida é o que a gente quer. Vida boa, vida longa, vida saudável e, dentro do possível, né, Mendes, que ninguém é de ferro, vida feliz, né, gente? É isso aí. Vida alegre, com sorriso, coisa boa, boas vibrações, coisas legais para a gente fazer. É isso aí. Vamos lá, então? Vamos descansar? Tá bom. Uma boa noite aí. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Obrigado, gente. Tudo de bom. Ótima noite para todos aí.